surpreendeu o pai. E este voltou a ter lágrimas nos olhos. Ficou surpreendido com a vontade do filho. E ficou incrivelmente orgulhoso por ter um rapaz assim. Com determinação, aproximou-se do filho, pegou-lhe pelos ombros e, olhando-o nos olhos, lembrou-se que recebeu o nome de Brad e da sua falecida mãe. É necessário que Aaron nunca se esqueça disso. Bem claro, Aaron nunca se esquecerá disso. Mesmo após a adoção, o seu único pai verdadeiro continuará a ser Brad Lionheart. O coração mole do pai não conseguiu conter este sentimentalismo e voltou a abraçar o filho com todas as suas forças, soluçando nos seus ombros. O rapaz pensou para si que isso ainda iria acontecer, embora não fosse fácil, mas iria tirar o máximo partido da adoção. Aaron não deseja tornar-se o chefe da família, mas aparentemente todos à sua volta estão provavelmente convencidos do contrário, e por isso irão tratá-lo de acordo. Naturalmente, as primeiras pessoas a mantê-lo sob a mira de uma arma e a observar cada movimento seu serão as suas esposas, Amanda e Madison. O menino acompanhou o pai e voltou mentalmente, imaginando e desenvolvendo duas formas de lidar com a hostilidade geral. A primeira era simplesmente ignorá-la. O rapaz sacou novamente da lâmina e começou a continuar a praticar golpes, não esgrima, afinal não podia desistir de treinar. É claro que a segunda opção era menos diplomática e implicava a destruição e o domínio de qualquer pessoa que fosse negativa em relação a ele. O patriarca convidou as famílias de todas as crianças que participaram no ritual da herança de sangue para as celebrações em honra do triunfo do ramo colateral e sem motivo para censurar o patriarca. Brad sentia-se desconfortável por estar rodeado de tantas famílias e pessoas nobres, mas ouviu alguém chamá-lo. Duas figuras masculinas aproximaram-se dele, outro Lionheart. Um deles reparou que Brad tinha criado um filho incrível e até se falava que em breve poderia entrar no ramo principal da família. Outro disse que tem algo que nem o patriarca possui. Isto é uma poção para fortalecer os músculos. Tiveram a sorte de todos se encontrarem aqui. E por que é que os camaradas dos ramos laterais não se deviam conhecer melhor? Aaron observou estes velhos, esperando que os velhos arrogantes não reparassem nele. Mesmo a olho nu, o padre Arthur podia ser visto entre eles. Ao longe, ao fundo do corredor, Aidan estava parado. À sombra da mãe, baixou a cabeça. Era desconfortável para ele estar aqui. Mas Madison ordenou-lhe que mantivesse a cabeça direita. Agora, depois do fiasco de Aidan, todos irão comparar os seus sucessos com os de Aaron. Será impossível cair de cara no chão no futuro. Quando as pessoas olharem para eles, o que lhes virá à cabeça é a sua derrota no duelo com Aaron. O facto dos filhos do ramo principal pela primeira vez na história não terem conseguido vencer o ritual tornar-se-á o ridículo de todos. O filho teve vergonha de ouvir tudo isto. Madison olhou cruelmente para o filho e disse que ele não podia simplesmente aceitar aquilo, deixá-lo sentir esta humilhação. Mas não precisa de desesperar. Mesmo que todos à sua volta se riam de ele, ele ainda continuará a ser filho do ramo principal. Tal discurso da sua mãe arruinou o já de si péssimo humor de Aidan. Já se tinha arrependido de estar aqui presente várias vezes. Mas Madison inclinou-se sobre ele, pegando no filho pelos ombros. Ele sentiu-se incomodado com estes toques. A mãe disse que Aaron não teria condições para se tornar patriarca, mas mesmo neste caso não devia relaxar. O filho dela tem muitos defeitos. Depois precisa de se esforçar ainda mais e conquistar o título. E no final do dia, ele precisará de fazer de tudo para fazer amizade com este novato. Precisará de fazer tudo bem. Aidan esclareceu se era porque agora eram irmãos, concordou Madison, referindo que deveriam tentar fortalecer os laços de irmandade para que ele se tornasse seu aliado no futuro. Concordou com a mãe, mas nem imaginava como precisaria de se dar bem com Aaron, mas não se atreveu a expressar isso. Até agora não lhe ocorreu uma única ideia de como isso se poderia tornar realidade. De repente, Emily aproximou-se de Aaron com um bolo nas mãos, esclarecendo que agora seriam irmãos e irmãs. A menina não parava de mastigar o bolo. Aaron concordou friamente com ela e seguiu em frente. Emily mal conseguia acompanhar o seu ritmo acelerado. Agora Aaron vai tratá-la por irmã mais velha. Mas Aaron não gostou desta perspectiva, porque Emily era apenas alguns meses mais velha. A menina respondeu que o seu irmão chamava Emily de mais nova apenas porque ela nasceu 5 segundos depois. Mas isto era diferente. Mesmo assim, a menina não desistiu. Queria que Aaron ligasse ao mais velho apenas uma vez. Não havia nada de complicado nisso. Ela circulava sobre ele, persuadindo-o, da melhor forma que podia, a chamar a menina de 13 anos a irmã mais velha. Todos vão morrer, que é assim que vai soar este mundo material. Afinal, ele é um menino invulgar, e este ranhinho estava a tentar aumentar o seu significado para ele. Caleb ficou no meio do gabinete do patriarca e respondeu que não podia aceitar Ron incondicionalmente como seu aluno. A Torre Vermelha dos Magos, especializada em invocar magia primeiro. O rapaz terá de passar por um teste no Reino da Boca. Ron esclareceu o que iria acontecer depois de passar no teste.
Tal perspectiva assustava o primogênito dos Lionhearts, mas ele faria tudo o que lhe fosse exigido. Caleb observou que se passasse no teste seria ótimo, mas no seu reino o apelido Lionheart quase não tinha peso. Se o rapaz não demonstrasse talento, então o chefe da torre não o poderia aceitar como aprendiz. Esta perspectiva deixou Ron um pouco perturbado e desanimado, mas mesmo assim concordou calmamente, compreendendo o que lhe era exigido. Caleb não abandonará Ron. Uma vez que o mago é um velho amigo do Sr. Byron, o seu filho terá muitas oportunidades. No mínimo, Caleb protegerá Ron da discriminação e de outras críticas, tentando proteger o rapaz do ódio ou da hostilidade geral. Ajudará também Ron a encontrar condições adequadas para o seu tipo de magia. Em geral, fará o possível para o ajudar a tornar-se um dos seus alunos. Ron olhou para o mago com entusiasmo. Os seus olhos brilharam com o fogo da curiosidade e da esperança de que finalmente abandonasse aquele lugar cruel. De qualquer forma, ele ficará feliz, mesmo que não consiga tornar-se aluno do chefe da Torre Vermelha, ou que tenha a hipótese de esquecer o clima tenso da sua família. O menino olhava para o pai com esperança. Talvez este desse alguma orientação ou aprovação das suas ações. Pois bem, o patriarca cercou o rapaz. Não teve de esperar pela sua aprovação. Ingressar e passar no teste foi uma escolha inteiramente de Ron. Amanda abordou o filho de forma ameaçadora. A mulher iria influenciar a decisão do filho o mais rapidamente possível. Disse que este caso foi uma hipótese dada pelo patriarca. Tinha de ser aceite com gratidão, pois o menino podia praticar magia, que amou durante toda a sua vida. A mulher colocou as mãos nos ombros do filho e aproximou-se dele ameaçadoramente. O seu olhar era mais frio que o gelo. Ron era o seu filho e o potencial herdeiro do título de patriarca. Não havia necessidade de esquecer isso quando foi treinado. Mas a equipa não teve tempo de terminar quando foi duramente impedida por Byron. O homem ficou insatisfeito com a partida da sua mulher. A mulher disse suavemente que só queria encorajar o filho comum a novos começos, pensando para si mesma que a sua rival adulta Madison ficaria muito feliz se o seu filho fosse para Aroth. Não lhe queria dar um motivo para gozar com ela. Infelizmente, não pôde mais influenciar isso que aconteceu a seguir. Ficou apenas nas mãos do marido e do filho, com quem não contava muito. Ron nunca possuiu os talentos inerentes a todos os Lionhearts. Era ingênuo e de vontade fraca. E seria melhor se estabelecesse ligações com outros mágicos, aumentando o seu poder na cidade. Ele precisará de garantir o apoio necessário no futuro, de forma a fortalecer a sua posição na família e no mundo. Amanda disse que era filho legítimo da família Lionheart. Não se devia esquecer disso. Sangue nobre corria-lhe nas veias. O filho baixou os olhos com medo e concordou com a mãe. Não tinha escolha. Amanda estava a assustá-lo mortalmente. No dia seguinte, após o banquete, Caleb e Ron foram ao reino de Aroth, acompanhados pelos criados, pelo patriarca e pela primeira mulher. Observaram-nos partir. Todas as famílias dos ramos laterais foram para as suas casas. Depois do ritual, sobraram assuntos urgentes e o patrimônio ficou vazio. Aaron e Brad instalaram-se em alojamentos gratuitos. O pai do rapaz desfrutava de mansões tão luxuosas que não possuía. Aaron caminhou pensativo pelo átrio do palácio. No total, existiam duas formas de desenvolver magia. Esta era a da respiração e o endurecimento físico. A respiração era o processo de recolha de mana e do ambiente através da inspiração e da expiração. O condicionamento físico era a recolha de mana por todo o corpo para o seu posterior fortalecimento. Ambos os processos eram complexos, mas a respiração era um método de treino mais eficaz. Na sua vida passada, estava habituado a desenvolver mana através do treino físico, mas, a conselho de Mônica e Harold, começou a prestar mais atenção à respiração. Os Lionhearts desenvolveram mana apenas através da respiração. Uma prática útil para ele, talvez aprenda algo novo. Entrando na floresta, Justin já o esperava numa das árvores. O rapaz reparou que Aaron finalmente o honrava com a sua presença. Por isso, sem mais palavras, teve de começar a trabalhar. Claro que a mana pairava em torno das pessoas, mas havia fontes de mana na área onde estava mais concentrada. No matagal da floresta, no domínio do patriarca, existia uma fonte a que apenas os parentes mais próximos e de maior confiança tinham acesso. A fonte não apareceu sozinha, foi criada pelo arauto há 300 anos. Criar artificialmente uma fonte de mana era quase impossível. O seu amigo era um verdadeiro talento. Justin reparou no rosto pensativo do seu futuro aluno e perguntou-lhe se estava nervoso, dando um sorriso ao miúdo. Mas na verdade, Aaron estava realmente ansioso. Sorria com todos os 32 dentes, preparando-se para o próximo treino que o tornaria mais forte. Justin respondeu que não seria fácil para ele. Ele, claro, ajudaria Aaron. Mas como esta seria a sua primeira vez, teria de trabalhar muito ainda mais novo. A mana era mais fácil de sentir. Aidon e Emily começaram o seu treino aos 6 anos.
Demoraram 4 a sentir mana, eram cerca de 2 semanas. Os filhos dos ramos laterais começam a treinar por volta da idade de Aaron, e só para sentir mana, passam cerca de 1 mês. Mas Justin apostava que Aaron precisaria de menos tempo porque eram uma fonte de mana. E além disso, ele ajudá-lo-ia no que pudesse. Aaron esclareceu quantos dias deveria demorar. Justin sugeriu que cerca de 10 seriam suficientes, embora isso não seja certo. Aaron deve ter respondido que compreendia tudo sozinho, pensando que Justin poderia ter enfiado esses 10 dias mais fundo nas suas entranhas. Não iria gastar tanto tempo numa habilidade completamente comum. Deixe o seu professor preparar-se para o choque. Aaron vai lidar com esta ação em menos de 10 minutos. Afinal, ainda tem conhecimento da sua vida passada. O casal aproximou-se de uma pequena casa no meio da floresta do patriarca. Este estava ansioso pelos futuros treinos. Era necessário colocar todos os novatos nos seus devidos lugares. Entraram no pequeno edifício exterior e nada apresentável, e Justin abriu a porta, indicando que estavam a caminho. Havia uma passagem secreta no chão por onde ele e Aaron entraram. Uma fonte artificial de mana estava mesmo à frente. Encontraram-se numa grande sala redonda e vazia, em cujo chão se encontravam vários círculos com hieróglifos. Justin pediu a Aaron que se sentasse no centro do círculo. Caminhou até ao meio dos hieróglifos e começou a ouvir. Justin explicou que a técnica de absorção de mana, que é transmitida de geração em geração, é o legado do seu antepassado Arauto, o Grande. As crianças dos ramos laterais foram proibidas de utilizar esta técnica, pelo que recorreram ao ritual da chama escarlate, muito inferior ao original. Justin decidiu demonstrar o poder da tecnologia original, que foi mantida na família Leonhardt durante gerações. Este foi um ritual de chamas brancas. Aaron sentiu o enorme poder irradiado por Justin e foi engolido por chamas azuis. Na sua vida passada, Aaron nunca teve a oportunidade de aprender pessoalmente sobre o ritual da chama branca, mas lembrava-se claramente da sua forma única. Aaron recordava o seu amigo Arauto. A sua camada de mana era de uma densidade muito elevada, envolvendo o seu corpo, que se materializava sob a forma de uma chama branca, por vezes fazendo lembrar a juba de um leão. Na sua vida anterior, nunca soube do que era capaz e queria experimentá-lo o mais rapidamente possível. Justin inclinou-se sobre Aaron meditando e reparou que, como não conseguiria sentir a mana imediatamente, precisava de se concentrar na sua respiração. Mas Justin não teve tempo de dizer a sua frase assim quando a voz de Aaron o interrompeu. O rapaz já estava a sentir a mana. O rapaz não acreditou nele. Provavelmente pareceu-lhe, nos seus pensamentos, pensou que talvez estivesse tão concentrado que os seus sentimentos começaram a pregar partidas ao rapaz. Era necessário mostrar-lhe a diferença entre uma sensação de mana real e errônea. Justin concentrou um pequeno coágulo de mana. Dirigiu-o para Aaron e um brilho azulado circulou em torno do Aaron meditativo. O tipo controlava o coágulo para o mover em diferentes direções. Aaron ficou em silêncio e Justin disse que o rapaz ainda não a conseguia sentir, mas foi novamente interrompido pela exclamação de Aaron. O menino apontou o dedo para a localização atual do coágulo. Reparando o que sentiu, os olhos do menino estavam fechados. Justin decidiu consolidar a sua declaração e começou a mover o coágulo de mana à volta do tipo, mas determinou sempre com precisão onde estava. No final, Aaron cansou-se de brincar com mana e perguntou por quanto tempo iriam continuar a mexer naquilo. Ainda tinham muito o que fazer. O tipo não podia acreditar no que via. Parecia-lhe que mesmo 10 dias este era um resultado muito otimista. Mas o ritmo de domínio da magia do rapaz estava para lá da explicação. Alguém riu sozinho, mas era necessário agir mais. Assim que o jovem Leonhardt sentisse mana, poderia seguir em frente. A partir daquele momento não lhe seria permitido pronunciar uma única palavra e concentrar-se em tudo o que se passava dentro do seu corpo. O rapaz concordou e novamente se concentrou no seu estado interior. Provavelmente surpreenderia o seu professor mais do que uma vez. Justin sentou-se à sua frente, e Aaron colocou as mãos nas palmas. O rapaz pediu ao menino para respirar devagar. Concentrou-se e começou a fazer tudo o que Justin lhe mandava. Já conseguia sentir o fluxo de mana e como esta penetrava dentro do seu corpo. Justin disse para imaginar como a cada respiração que Aaron inspira fluxos de mana quando entram no seu corpo, é preciso tentar direcionar o mana na direção certa. Como resultado, a mãe teve de ir ao coração, que era o núcleo de qualquer corpo, pois já iria direcionar a mana para onde fosse necessária. E novamente o miúdo fez um excelente trabalho com isto. Justin notou em voz alta que estava a fazer um ótimo trabalho. Aaron estava extremamente focado. A sua aparência indicava que tinha atingido o estado ideal de sentir o interior do corpo. Um brilho azulado envolvia o seu corpo. Isto superou todas as possíveis expectativas de Justin. O rapaz era um talento extraordinário. Era capaz de manipular a mana dentro de si. Só faltava esperar que o seu corpo aceitasse. Aaron manteve o foco na condição, ponderando a situação em que se encontrava.
O que lhe estava a acontecer agora era pura loucura, baseada na sua vida passada, claro. Sabia como se focar e absorver mana. Mas, estando neste corpo, os seus sentidos e a respiração de mana estavam no auge das suas capacidades e compreendia facilmente tudo o que lhes era exigido. E sentiu como a cada respiração mais e mais mana se tornava no seu corpo. Não lhe custava nada concentrá-la onde precisava. No entanto, não se deve esquecer que um corpo tão infantil e jovem tinha um limite limitado, pelo que valeu a pena parar por agora. O rapaz sentiu o seu núcleo a arder com a sua energia, concentrou mana suficiente dentro do seu coração. O rapaz abriu os olhos e olhou severamente para Justin. Ainda tinha muita força para continuar a treinar. Justin olhou para o corpo do rapaz e não conseguia acreditar no que via. O tamanho do núcleo de Aaron era incrível. Normalmente as pessoas começavam com núcleos pequenos e praticavam um forte controle de mana para crescer até ao tamanho que o rapaz agora tinha. Ficou impressionado com isso e chamou Aaron de um verdadeiro monstro, dando-lhe uma mão para o ajudar a levantar-se. Afinal, as suas pernas estavam provavelmente dormentes. O rapaz levantou-se e perguntou se aquela afirmação era um elogio, ao que Justin respondeu que provavelmente era. Mas já era tempo de regressarem e voltaram, subindo as mesmas escadas escuras dentro da cabana. O sol estava no zênite e Justin continuou a sua palestra. Começou a explicar que, por mais que uma pessoa tenha evoluído, com a ajuda da chama só conseguirá aceder a um núcleo dentro do corpo. No entanto, uma vez ultrapassado um determinado limite, o núcleo foi dividido em várias partes. Quando isto aconteceu, foi possível aumentar a mana do corpo de forma mais produtiva. A interação de vários núcleos aumentou várias vezes a força do seu dono. Os Leonhardt chamavam a estes núcleos estrelas. O antepassado da chama branca foi Harold, o Grande, que possuía 10 estrelas ao mesmo tempo. Em toda a história da família Leonhardt, nunca ninguém conseguiu atingir tal número. Aidan, Emily e Ron criaram uma estrela cada um. Afinal, eram talentosos o suficiente para os Lionhearts. Mas ao mesmo tempo, Justin não tinha a certeza se Ron seria capaz de dividir o seu núcleo no próximo ano, embora Emily e Aidan certamente pudessem. Como Aidan e Emily começaram a treinar mana há aos 6 anos, provavelmente levariam 8 anos para passar de uma estrela para 2. Aaron perguntou que previsões o esperavam, afinal era preciso ter em conta o facto de ter ficado maravilhado com as capacidades de Aaron. Justin respondeu que o miúdo seria o mais rápido de todos os Lionhearts, desde que não evitasse treinar. O menino prometeu ao professor que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para realizar o seu potencial, pensando para si que não só renasceu num corpo de qualidade superior ao seu passado, como também herdou o método de treino de mana do Arauto, não permitiria que o potencial do seu corpo atual apodrecesse. As 10 estrelas ainda estavam na mente do miúdo, embora não tivesse a certeza se conseguiria atingir o mesmo nível, precisava de descobrir todos os detalhes enquanto treinava com a chama branca. Se algo o incomodasse, simplesmente reorganizava-a para si. O rapaz agradeceu silenciosamente ao Arauto, graças ao facto de ter transmitido o ritual da chama branca aos seus descendentes. Aaron conseguiria alcançar resultados muito superiores. Passado algum tempo chegaram à propriedade e encontraram-se em frente à entrada. Justin ficou satisfeito com o resultado. Irá relatar ao irmão tudo o que aconteceu hoje. Provavelmente Aaron estava cansado e precisava de ganhar forças antes de um novo treino. O menino agradeceu à professora a preocupação e ansiava pelo dia seguinte. Aaron observou o seu professor sair, pensando que não havia tempo para descansar agora. O seu cansaço desapareceria rapidamente após um breve sono. Uma vez que já tinha começado a treinar a sua mana, tinha muito trabalho a fazer. Mal podia esperar para verificar do que mais o seu novo corpo era capaz. Ficou feliz por ver o seu mestre são e salvo, e também surpreendida por ele ter regressado tão cedo. Aaron pediu à sua empregada para ir ao seu quarto e trazer a lâmina. Queria verificar uma coisa. Depois de Kelly trazer o Inead, Aaron descobre e questiona-se se o que tem em mente vai resultar. Concentrando mana na lâmina, Kelly é atingido por uma forte corrente de vento, e o corpo frágil voa com um guincho da tempestade crescente. Uma voz misteriosa reconhece o Nathan renascido em Aaron. Agora o vento sopra à volta do tipo, e ele próprio está no centro do que está a acontecer. Aaron também reconheceu o interlocutor. Recorda-se desta voz graças às memórias de Nathan. Agora o próprio rei dos espíritos do vento, chamado Petrel, está a falar com o tipo. Para além do assobio da tempestade, ouve-se uma voz a perguntar a Nathan se já passou pela reencarnação. O cabelo de Aaron voou. Aaron não percebe como o reconheceu como sendo Nathan. Temos de explicar que o espírito nunca esqueceria a sua alma, o companheiro do Arauto, Nathan. Mesmo passados tantos anos, mesmo num novo corpo, a alma permanece a mesma. Já tinham passado muitos anos desde que alguém invocara a espada da tempestade e ele perguntou-se se poderia ser um dos descendentes do Arauto. Mas então,
O espírito sentiu a sua alma. Está na hora de fazer a pergunta ao Stormcloak Aaron, por que é que o Arauto não matou todos os reis demônios? Stormcloak observou-os, mesmo após a morte de Nathan. Continuou a lutar lado a lado com eles, por isso deixem-no dizer tudo agora. Na batalha com o demônio da prisão, o Arauto embainhou a sua lâmina. Pele de Tempestade garante que não sabe o que se passa na mente do Arauto. Toda a hostilidade espiritual se refletiu no rosto de Aaron após ouvir a notícia. Desprezavam os demônios, e o seu companheiro ousou embainhar a espada à frente deles. A última batalha foi feroz, o que não se pode dizer sobre o seu desfecho. No final da batalha, todos foram derrotados. Apenas o Arauto e o demônio da prisão conseguiram resistir. O Arauto baixou a espada, não matou o rei demoníaco da prisão e não se dirigiu para o castelo do rei da destruição. Ouvindo tudo isto, Aaron fica imóvel, mas zangado. A tempestade à sua volta parece ter se instalado na sua alma. Os seus dentes estão cerrados, um sorriso aparece e os seus olhos brilham com o desejo de destruir tudo à sua volta. Está farto destas parvoíces. Anteriormente, Aaron ouviu dizer que o Arauto fez um acordo com o rei da prisão, e agora quer saber qual foi esse acordo. Infelizmente, Petrel nada sabe sobre os termos deste acordo, e não pode dizer nada sobre ele. Isto faz com que o tipo comece a gritar insultos sobre o porquê de saber sobre este soprador de vento. As únicas pessoas que sabiam dos pormenores eram aquelas que participaram nessa batalha. Agora Aaron terá de ir perguntar ao próprio cadáver do Arauto, uma vez que, segundo Stormbringer, todos os que lá estavam mortos. Os seus gritos incessantes são interrompidos pela voz lânguida do Stormcloak, que avisa que já quase não resta tempo. Com o atual fornecimento de mana, Aaron tecnicamente não pode convocá-lo. Ele pessoalmente abriu o portão quando sentiu a sua alma, mas agora é a altura de o fechar. Em resposta aos gritos de raiva de Aaron agora, Petrel diz que será melhor da próxima vez, quando o tipo se tornar forte o suficiente. Não sobrou mais força para gritar. O sangue começou a escorrer-lhe do nariz e o próprio rapaz sentiu-se claramente mal. Assim que o vento passa, Aaron cai inconsciente no chão e Kelly, que estava a observar, fica cada vez mais preocupada. Não se sabe há quanto tempo Aaron está inconsciente, foi levado para a cama. Por isso agora o tipo está a ganhar forças. De repente, o tipo abre os olhos. A consciência voltou demasiado depressa e uma dor aguda cobriu-lhe a cabeça. As suas mãos tremem de fraqueza, este sentimento já é conhecido. Gastou toda a sua mana e isso faz sentido, dado o seu escasso fornecimento. Os espíritos têm a capacidade de recordar vários seres vivos através das suas almas. Foi assim que Petrel encontrou Aaron. Todo este tempo, no canto da sua mente, girava o pensamento de que não era a reencarnação de Nathan, mas apenas uma entidade que herdou as suas memórias. Mas agora tem a certeza de que conseguiu renascer. Continua a ser o mesmo Nathan que viveu há 300 anos. A porta abre-se ligeiramente e Kaylee espreita para dentro, percebendo que o cavalheiro voltou a si. Como convém a um criado, ela está interessada no seu bem-estar. Mas para Kaylee isso não é apenas um dever, mas também uma preocupação humana. Aaron diz que está bem e questiona-se quanto tempo dormiu. Aproximando-se da cabeceira dele, ela respondeu que por volta do meio-dia os outros deviam estar muito agitados. O patriarca e o Sr. Justin estão agora no próximo edifício. Kelly irá avisá-los que Aaron acordou. Passado algum tempo, o patriarca e o irmão encontraram-se no lugar de Kaylee. Kali já tinha contado tudo ao patriarca, e assim que Aaron puxou a espada da bainha foi engolido por um vento forte. Tudo foi dito com uma cara de surpresa. Compreenderam que ele tinha conseguido invocar um espírito. Considerando a dimensão da tempestade, deve ter havido algumas testemunhas. Aaron não pode revelar toda a verdade, mas pelo menos vale a pena revelar uma pequena parte dela. Portanto, o rapaz admite honestamente que o rei dos espíritos do vento lhe apareceu. Justin fica surpreendido com isso. Conta ainda que Petrel disse que queria ver quem lhe estava a ligar, uma vez que já tinha passado muito tempo desde a última vez, e faz uma cara de inocente. Aparentemente, com estas notícias, Justino ficou ainda mais assustado. Confirmando isto, Aaron acrescenta que o próprio rei dos espíritos disse a mesma coisa, e a sua força não é suficiente. Disse que estava à espera do dia em que se pudessem encontrar novamente e imediatamente regressou ao mundo espiritual. O patriarca ri-se gentilmente e diz que Aaron é realmente uma criança incrível. Justin também contou ao patriarca sobre o que aconteceu na fonte de mana. Aaron sentiu a mana num piscar de olhos e até conseguiu criar um núcleo usando o ritual da chama branca. Este facto, por si só, é incrivelmente surpreendente. Pensar que ele próprio conseguiu atrair a atenção do próprio rei dos espíritos do vento. O patriarca diz que depois de um breve descanso, Justin voltará a ajudar Aaron nos treinos. Pretendia deixar este local após completar o ritual de herança de sangue, mas agora tem a certeza de que será mais importante observar o crescimento de Aaron. Embora Aaron aprecie muito, não gostaria de ocupar muito do tempo do patriarca e de Sir Justin. Acenando com o dedo negativo,
Justin pede para não pensar na ajuda deles dessa forma. Teve muita sorte em ser o mentor de Aaron. Claro que Justin treinará simultaneamente Aidan e Emily. O patriarca também ajudará nisso. Pensando nas palavras do irmão, o velho pensou em como tudo isto seria ótimo. Seria bom que, graças a isso, os gêmeos pudessem ficar mais motivados. Neste momento, Emily fala sobre Aaron, e que ele já descobriu a primeira estrela. Ela contou isto a Aidan. Em resposta, ele não disse nada, exceto que sabia disso. Com uma aceitação brutal da realidade, Emily conclui que demoraram uma eternidade. Aidan pede para não exagerar. Mesmo para a filial principal, um mês é um excelente resultado. Mas a sua expressão facial diz exatamente o contrário, ele está deprimido com tanto sucesso. Emily, por outro lado, está intrigada, pois Aaron tem um resultado inegavelmente excelente, alcançando uma estrela no primeiro dia. Então o rapaz, brandindo a espada, sai a correr e avança. A sua irmã faz o mesmo. Aparentemente, estão a treinar em forma de duelo. Ela balança a lâmina, o tipo mal consegue bloquear o ataque e substitui a espada. Aaron continua deitado na cama, aparentemente a descansar, mas na verdade, à espera do momento de o patriarca e o seu irmão partirem. Levantando-se da cama, o rapaz mal pode esperar para começar a treinar e volta a pegar na sua espada. Depois de sacar a lâmina, um espírito azul aparece perto dele, mais parecido com uma fada. Espírito de baixo nível. Sylph. Aaron acredita que com a sua reserva de mana atual, é tudo o que pode fazer. Apercebendo-se disso, o rapaz ainda tenta perguntar se o rei dela lhe contou alguma coisa. Existe apenas silêncio em resposta, dada a inteligência dos espíritos de baixo nível. Dificilmente conseguirá iniciar um diálogo com ela. Com uma expressão terrível no rosto, pede para lhe dizer que se o rei dos espíritos mentiu, ele pessoalmente acabará com ele. Ainda assim, apesar da baixa avaliação de inteligência, por causa de tais palavras, a fada franze o sobrolho, como se estivesse ofendida. Provavelmente é esse o caso, porque depois disso, ela voa e desaparece do tipo. Nathan é o único que morreu no castelo do rei preso. E agora as únicas pessoas que sabem do acordo do arauto com o rei demônio serão provavelmente mortas. Ainda assim, depois de pensar cuidadosamente, Aaron decidiu que precisaria de investigar Helmud. Não só para Helmud, mas também para Arot, a cidade fundada pela amiga de Nathan, Lexi. Ele também precisa de chegar a Yuras, que foi fundada pela abençoada Debra. Mas para Luhar, em todas estas terras tem a hipótese de seguir o rastro dos seus antigos companheiros. No entanto, não será possível ir agora. Mas um dia esse dia chegará, e Aaron está determinado a alcançá-lo rapidamente. O tempo passou muito depressa. O seu corpo cresceu, tal como o próprio Aaron, agora com 17 anos. Admirando-se ao espelho, ele próprio percebe que tem o físico certo, pois treinou literalmente todos os dias até perder as forças. Graças ao ritual da chama branca, Aaron já alcançou a terceira estrela, um resultado incrível. Mas isso não chega, pois agora é mais fraco do que os descendentes mais fortes de Gerald, Justin e do patriarca. Para realizar todo o potencial deste belo corpo, ele deve aprender aquelas coisas que ignorou na sua vida anterior. No pátio, Aaron anuncia que planeia ir a Arot aprender magia. Isto parece um absurdo para Aidan, que olha para ele com uma expressão interrogativa no rosto. Esta manhã, Aaron treinou normalmente com o ritual da chama branca. O irmão começa imediatamente a perceber o que Aaron está a levar e não consegue acreditar. As suposições nunca foram ditas em voz alta, mas Aaron acaricia Aidan presunçosamente, confirmando-as. Tendo criado mana à sua volta, o tipo demonstra que 3 estrelas de chama branca estão a arder no seu peito. Com a mão trêmula, Aidan aponta-lhe o que viu. Aaron começou a treinar a sua mana 7 anos depois de Aidan, mas conseguiu formar a terceira estrela enquanto estava ocupado com a segunda. Mas para Aaron isso é naturalmente possível. Na sua opinião, é um gênio. Tamanho orgulho irrita Aidan. Ele quer matar o irmão ali mesmo, mas não há necessidade de ser tão malicioso. Aidan, com uma cara irritada, diz a Aaron que é ele quem o espanca até a morte todas as manhãs. Aaron, parado à sua frente, contrapõe esta afirmação dizendo que o próprio Aidan queria que treinassem juntos de manhã. O rapaz fica envergonhado e afasta-se frustrado, tentando não olhar nos olhos o seu adversário ao afirmar que não o está a forçar a fazê-lo. Aidan, com raiva na voz, pergunta a Aaron por que é que de repente quis aprender magia, não se lembra do que aconteceu a Ron. Imediatamente após o ritual de herança de sangue, seguiu para o reino de Aroth, seguindo Sir Roberian, mas não conseguiu provar que era digno de ser aprendiz do mestre da torre. Nos 4 anos seguintes, não foi melhor do que um servo na torre dos feiticeiros, mas não conseguiu realizar nada, mesmo apesar das suas ligações e oportunidades. Aaron interrompe ameaçadoramente o monólogo de Aidan, informando-o que tem falado um pouco. O rapaz assustado pergunta-lhe se disse mesmo algo desnecessário. Aidan expressa a sua opinião ao irmão de que deveria ter ficado na propriedade principal e não torcer o nariz na tentativa de se tornar mágico. Afastando-se nervosamente para que o irmão não lhe visse o rosto, diz que se Aaron partir para Aroth,
A sua irmã Emily ficará muito perturbada. Aaron pergunta-lhe casualmente se refere à rapariga que não fala com ele e treina sozinha. Deitando fora a espada de treino, sai com o coração leve, dizendo atrás de si que não acredita nas palavras de Aidan. O rapaz espantado pergunta-lhe para onde vai. Aaron admite abertamente que se vai encontrar com o patriarca, pois planeia contar que alcançou a 3ª estrela e também pedir aprovação. Caminha com confiança em direção ao patriarca, sem duvidar das suas capacidades. Aidan também largou a espada e está zangado porque Aaron de repente quer aprender magia. O patriarca Byron, sentado no seu escritório, fica consternado com a afirmação de Aaron e pergunta-lhe se realmente deseja isso. O tipo responde com segurança que sim. Quer ir ao Aroth para aprender magia entre os seus utilizadores. Em toda a história da sua família, nunca ninguém alcançou a 3ª estrela tão jovem. Se continuasse a tentar, seria capaz de abrir a 4ª estrela antes de atingir a maioridade. Aaron conta que na manhã em que descobriu a 3ª estrela, percebeu que o seu treino atual não era suficiente. Era demasiado insignificante. Quer aprender tudo o que pode fazer, embora não saiba se tem predisposição para a magia. Mas se começar a estudar agora, poderá olhar para o próprio conceito de mana de um ângulo diferente. Afinal, o próprio facto de aprender algo novo é uma experiência inestimável. E Aaron está confiante de que isso dará frutos. Curva-se profundamente para Byron e pede-lhe educadamente a sua permissão, dirigindo-se a ele pelo seu título formal. Depois de pensar um pouco, Byron olha para ele e pede ao rapaz para levantar a cabeça. Este obedece ao seu pedido. Byron diz que não pode arruinar uma vontade tão forte de estudar, mesmo sendo patriarca. Declara que compreende isso. No entanto, Byron estabelece como condição para que o rapaz lhe dê a sua palavra de que nunca praticará magia negra em circunstância alguma. No reino de Aroth existe uma torre escura de mágicos onde se ensina feitiçaria terrível. Ao contrário do que acontecia no passado, já não existem rumores desagradáveis sobre eles, e as pessoas não os veem como uma grande ameaça. Mas eles, os orgulhosos Lionheart, são descendentes de Vermute, o Grande, um dos maiores heróis da história. É por isso que a magia negra é estritamente proibida na sua dinastia, explica o patriarca Byron a Aaron. Aaron pensa em reis demoníacos, demônios, magos das trevas. Está bem ciente das suas ações monstruosas. Saindo dos seus pensamentos, vira-se para o patriarca Byron e pede-lhe que não se preocupe com isso. Declara com segurança que despreza definitivamente a magia negra, dando assim a palavra ao patriarca Byron. Aaron avança, as paredes estão cobertas de padrões dourados. O chão é feito de mármore branco. Ouve alguém a bater a porta lateral e a pedir para falar com ele. Mas Aaron afirma que se quiser falar, deve sair para o corredor. Emily explica que cheira mal depois do treino. Questiona-se se ele vai mesmo para Aroth. Aaron pergunta se Aidan lhe contou sobre isso. Emily confirma a sua suposição e diz também que foi informada sobre Aaron ter alcançado a 3ª estrela. Ela pergunta por que é que Aaron vai embora. Ele responde que quer aprender magia. Emily diz que já sabe magia espiritual. Mesmo que lhe falte magia familiar, não precisam de se mudar. Podem contratar um professor de magia da capital. E se ele se for embora, declara ela, Aaron corre o risco de permitir que ela e Aidan o ultrapassem em força. Aaron admite que se o alcançassem com força, como ela disse, seria muito mais divertido. Refere também com um sorriso que ele e Emily não discutem pessoalmente há algum tempo. Chateada, Emily pergunta ao irmão se vai ficar caso se torne sua parceira de treino. Aaron avisa-o que irá embora de qualquer maneira. Emily, ofendida, chama-lhe idiota. Ela pergunta-lhe quanto tempo vai estar fora. Aaron responde que saberá melhor quando chegar, mas provavelmente vai demorar vários anos. Emily está indignada com a sentença muito longa. Emily pergunta ao irmão se pensou no pai antes de partir. Aaron garante que tudo ficará bem com o pai sem ele. Já está completamente habituado à vida aqui e graças à caça regular até conseguiu perder peso. Emily afirma que o seu tio ficará muito perturbado. Aaron responde evasivamente a tal afirmação. Ela menciona o irmão, mais cedo, quando ele chegou, parecia abatido, observa Emily. Aaron diverte-se com isso, mas infelizmente ainda tem de ir para Aroth para aprender magia. Por fim, deseja boa sorte à irmã nos seus treinos no futuro, o que deixa Emily muito perturbada. Depois de Aaron sair, Emily espreita secretamente por trás da porta enquanto a figura do irmão se afasta. Ela, de pé e agarrada à porta maciça, grita-lhe surpresa, perguntando-lhe se vai mesmo embora. Em resposta, ele apenas acena com a mão, sem sequer se virar. Emily, de tristeza, não consegue conter as lágrimas e, de emoção, volta a chamar-lhe idiota. Admite para si mesma, irritada, que também não quer que Aaron vá para tão longe de casa. Aaron, fardado, está diante do pai sentado numa cadeira, num amplo e espaçoso salão. O pai, bem disposto, pede-lhe que não se meta em problemas quando chegar a Aroth e que não fuja a AOS Estudos. Em resposta, Aaron pede com humor ao pai que não pare de cuidar de si só porque não está com ele.
Levantando-se pesadamente da cadeira, um homem maduro, o seu pai Brad, ri-se da piada do filho. Fica agradavelmente surpreendido ao perceber que o seu filho Aaron se tornou muito mais alto do que ele próprio, tão jovem. Olha-o nos olhos com orgulho e pede ao filho que cuide de si em terras estrangeiras. Todos os representantes da família Lionheart estão na clareira, em frente ao portal, para acompanhar Aaron a partir. O patriarca Byron questiona-se se Aaron não precisa mesmo de guardas na sua viagem por razões de segurança. Em resposta, o rapaz garante, sem dúvida, que se conseguirá defender caso algo aconteça e pede para não se preocupar. Byron reflete que isso era bastante esperado. Em tão tenra idade já tinha atingido a 3ª estrela. Ron e Aaron são como o céu e a terra. Todos, exceto Aidan e Emily, olham com entusiasmo e até alegria para Aaron, que se prepara para partir. Emily fica atrás do irmão, envergonhada pelas suas emoções. E Aidan parece bastante preocupado. Aaron pede ao pai para parar de chorar. Antes estava a aguentar bem. Então por que é que desabou mesmo antes de sair? Pergunta o rapaz. Diz ao pai que nem as lágrimas o farão ficar. Então por que não se despede do filho com um sorriso nos lábios? Reunindo forças, mas ainda com lágrimas nos olhos, o pai levanta a cabeça e sorri para o filho no meio das lágrimas. Aaron vira-se e segue diretamente para o portal, pronto para partir. Por fim, apenas avisa a família que se vão voltar a ver, tentando animar os que estão chateados com a sua partida. A capital do Reino dos Mágicos Aroth, o Pentágono, uma grande e luminosa cidade. Uma cidadela da tecnologia. 5 torres mágicas formam um pentágono, e mesmo no centro existe um bonito castelo. Sentado na carruagem, o tipo pensa que já esteve aqui numa vida anterior, mas a capital mudou muito. Uma estação flutuante, só no reino de Aroth, pode encontrar um portão de teletransporte localizado no céu. Para manter a estação no ar, estão envolvidos muitos tipos diferentes de magia. Assim, isto simboliza a perfeição do conhecimento de Aroth e a sua exigência em todo o mundo. Não é maravilhoso? Pergunta a rapariga sentada em frente a Aaron. Esta bela vista é um dos tesouros culturais do seu reino, explica ela, uma guia da cidade do Pentágono. Existem ao todo 15 estações flutuantes na capital, e todas elas foram criadas por Senamudra. Esta informação surpreende quem ouve. Pergunta-lhe se estas carruagens voadoras foram invenção dela, olhando para a carruagem em que voaram no céu. A guia confirma com entusiasmo as suas especulações e acrescenta que não há necessidade de se preocupar. Embora estas tecnologias tenham várias centenas de anos, são regularmente diagnosticadas e estão em excelentes condições, pelo que o risco de acidente é quase nulo. A guia já começou a falar sobre o roteiro pela capital, mas neste momento o seu monólogo é interrompido por um rapaz. Colocando a mão num gesto, quer primeiro espreitar a propriedade de Lexi, a sábia. Aaron admite a guia feminina. A menina observa que esta é uma excelente escolha. Estando no Pentágono, ele deve definitivamente ver 3 coisas: a propriedade de Lexi, a sábia, as torres mágicas e a vista noturna da cidade. Neste momento sobrevoam a cidade, sobre uma rua movimentada, onde pessoas comuns tratam dos seus negócios e vivem as suas vidas. Há 13 anos, imediatamente após regressar das terras demoníacas, Lady Lexi tornou-se a mais jovem mestre da Torre da História do Reino. Foi erguida uma estátua em sua homenagem, localizada no Parque da Torre Mágica Verde. Lexi, a sábia, permaneceu quase sempre na sua propriedade. Há 200 anos partiu repentinamente, deixando apenas uma mensagem a dizer que precisava de descansar. Aaron pergunta ao guia da rapariga se sabe para onde foi. Sem a mínima ideia, admite a rapariga. Um grande número de alunos de Lexi e outros mágicos tentaram encontrar o seu rastro, mas foi tudo em vão. Ninguém conseguiu descobrir para onde foi Lexi Wise e quando regressaria. O que é ainda mais lamentável é que o dia da partida caiu no dia do seu próprio aniversário. Isto é apenas um palpite dela, mas ela pensa que foi para o mundo demoníaco de Helmwood. Isto surpreende muito Aaron, e ele pergunta à guia por que é que ela precisava de fazer aquilo. 200 anos passou exatamente 1 século desde o dia em que ela deixou o seu camarada Nathan e regressou à casa das terras demoníacas. Dona Lexi não parava de pensar na amiga morta. O seu coração tinha sede de vingança, por isso decidiu ir embora, conta a menina. Dizem que Sir Nathan estava apaixonado pela Sra. Alexi. Admitiu isso nos últimos segundos da sua vida. Furioso, Aaron segura o papel na mão e pergunta-lhe rudemente de que tipo de disparates a guia está a dizer, chamando-a de nerd excitada. A menina assustada sai dos seus sonhos e entusiasmo e pergunta-lhe o que ele quis dizer. Tendo recuperado o controle com medo de si próprio, Aaron tenta justificar a sua raiva severa. A rapariga repara que aparentemente ele não gosta da ideia de carinho entre os 2 heróis, ao que o rapaz responde evasivamente. Relata que existem outras teorias sobre o súbito desaparecimento da Sra. Lexi. Toda a gente sabe que Lexi, a sábia, odiava demônios e também a Torre de Magia Negra.
Aaron não está interessado na sua história. Austin disse que existe outra teoria que esconde a informação de que a SRA Lexi odiava demônios e a Torre de Magia Negra, e até o fim se opôs à sua existência. Austin também contou ao rapaz sobre as suposições de algumas pessoas sobre isso. Acontece que alguns falavam sobre o facto de os cruéis mágicos que insistiram na construção daquela torre serem os culpados pela morte da menina. A isso Aaron respondeu com segurança que tal escumalha nunca a poderia ter matado. Austin concordou com ele e disse que esta teoria já tinha sido alvo de muitas críticas. Aaron ficou em silêncio e ficou perdido nos seus pensamentos. Pensava que os magos das trevas não eram suficientemente fortes para encostar um dedo a Lexi, mas quanto ao Rei Demônio, não tinha como saber. Nessa altura, Helmut comunicava com o reino de Aroth através da Torre Escura. Isto significa que a existência de Lexi era um grande incômodo para eles. Aaron percebeu que aquela devia ser a única razão pela qual decidiram livrar-se dela. Entretanto, o cocheiro já tinha entregue os rapazes no local designado, e estes deixaram a carroça descansados. Austin olhou para o rapaz com um sorriso na cara, enquanto Aaron, olhando para a propriedade, debatia se Lexi estava mesmo morta. Na praça, em frente à propriedade, Aaron viu uma multidão de pessoas reunidas, muitas das quais imploravam desesperadamente por ajuda para o exame e para serem aceites na Torre dos Mágicos. Aaron murmurou baixinho para Austin que a zona estava muito movimentada, ao que explicou ao rapaz que todas estas pessoas eram estudantes que se preparavam para entrar nas Torres Mágicas. Austin explicou ainda o motivo do pedido de ajuda, uma vez que a sua situação financeira não lhes permite estar aqui de forma permanente. Após o que alertou Aaron de que apenas entrar na propriedade requer dezenas de milhares. Aaron apenas perguntou sobre o motivo de preços tão elevados, ao que Austin respondeu que a razão para tal era um enorme fluxo de pessoas dispostas a pagar por tudo. Austin também contou ao rapaz sobre um mito de que se rezares em frente ao retrato da SRA Lexi no salão principal, conseguirás passar no exame de admissão na Torre Mágica. Mas Aaron não deu importância a isso. Entretanto, já se tinham aproximado da entrada, onde um guarda os encontrou. Austin entregou-lhe um passe e ele começou a verificá-lo cuidadosamente. Ao ver o brasão da família Leonhardt na passagem, o guarda hesitou imediatamente e começou a gaguejar confuso. Um segundo depois, a porta da sala abriu-se e os rapazes foram convidados a entrar com todas as honras e respeito. Austin avisou Aaron que ficaria do lado de fora e esperaria por ele, e também lhe desejou uma boa visualização e diversão. Tendo-se finalmente livrado do tipo aborrecido que o acompanhava, Aaron esperou até que a porta se fechasse atrás de si e rapidamente mudou de humor. Com um sorriso confiante no rosto, parou em frente ao patamar e rapidamente quis ver como vivia essa mesma rapariga Lexi, caminhando pelos longos corredores da propriedade. Aaron perguntou-se quão grande era em tamanho, e também se lembrou das palavras dos bandidos de que a rapariga estava sentada nela há centenas de anos. Lembrou-se de um episódio do seu passado em que uma rapariga lhe perguntou sobre os seus planos para o futuro. Então Nathan olhou para ela intrigado, pois não compreendia o porquê de uma pergunta inesperada desta natureza. Perguntou a Lexi sobre isso, ao que ela respondeu que o rapaz já estava a passar os melhores anos da sua vida a lutar pelos outros, e afirmou que mais tarde ainda teria de assumir a sua própria felicidade. Após uma rápida reflexão, Nathan respondeu que nunca tinha pensado nisso. A rapariga apenas sorriu e gesticulou para Hank, que estava a dormir e a ressonar. E depois disse que este homem gordo disse que queria tornar-se um rei no futuro. Nathan riu-se disso e afirmou que o desejo por si só não era suficiente para subir ao trono. De repente Lexi ficou sem graça e corou, revelando que, independentemente do que acontecesse, era esse o seu desejo, pois ninguém os proibia de sonhar. O rapaz ficou intrigado com a mudança de humor da rapariga, e com a boca aberta de surpresa perguntou-lhe se estava alcoolizada. E imediatamente após a sua pergunta, Nathan recordou que uma vez tinha dito estas mesmas palavras, das quais agora estava muito envergonhado, porque agora lhe parecia um completo disparate. Lexi gritou imediatamente com ele e disse que estava realmente a tentar falar a sério, ao que Nathan se acalmou e perguntou sobre os seus planos para o futuro. Nesse mesmo segundo, a menina ficou sem graça e respondeu modestamente que queria muito viver uma vida normal, casar e ter um filho. Repetindo na sua cabeça as palavras da rapariga que conhecera pela última vez num passado distante, Aaron olhou para o retrato dela na parede. No retrato, uma Lexi tão calma e tímida olhava-o com olhos sem vida. Os seus olhos turquesa claros emitiam um brilho suave e os seus lábios erguiam-se num sorriso tímido. Olhando-a com indiferença através do retrato, Aaron transmitiu silenciosamente à rapariga que ela deveria ter conhecido um bom homem, ficado noiva e passado calmamente o resto da sua vida com ele. Assim que o tipo tentou tocar em Lexi através do seu retrato, um criado apareceu de repente ao seu lado e informou-o que era proibido tocar em coisas. Aaron virou-se bruscamente para o encarar e lançou-lhe um olhar cheio de ódio.
Com a mesma rapidez, Aaron afastou-se do criado, pensando que não tinha vindo aqui ver retratos. Já na biblioteca, vasculhou livros sobre magia armazenados em pilhas nas prateleiras, pensando no facto de Lexi dever ter deixado algum tipo de pista atrás de si. Imediatamente, o servo apareceu novamente atrás dele e lembrou a Aaron da proibição. Aaron ficou irritado, pois agora não iria obter qualquer informação, podendo apenas olhar para os nomes nas capas. Um segundo depois, o tipo recordou o momento do tesouro quando voltou a ver o seu colar com memórias reescritas no verso. Pegando no cristal com as mãos que brilhou imediatamente com um brilho vermelho, Aaron lembrou-se de todos os segredos e mistérios do colar. Aaron percebeu que o seu renascimento não foi apenas um acidente. E se Lexi estava de alguma forma envolvida nisto, deveria definitivamente ter deixado algum tipo de pista para trás. Encontrando-se novamente diante do retrato da menina, Aaron passou mentalmente em revista todos os locais da propriedade que conseguiu percorrer, mas não conseguiu encontrar nada. Levou a mão à cabeça, tentando pensar em alguma coisa, mas nenhuma boa ideia lhe veio à cabeça. Passados alguns minutos, Aaron ainda decidiu que iria continuar a fazer o que tinha planeado. Pois se Lexi lhe quisesse contar algo, iria certamente deixar pelo menos uma pequena dica. Dando uma rápida vista de olhos ao criado que passava por ele, Aaron não conseguiu pensar em nada melhor do que gritar à rapariga através do retrato que se ela não gostasse do seu comportamento, que o encontrasse pessoalmente. Ficou em silêncio durante os minutos seguintes e depois virou-se e foi embora, esperando que ela ainda estivesse viva. Já à saída da propriedade, Aaron foi recebido de excelente humor por Austin, que esperou muito tempo pelo rapaz, pois já estava escuro lá fora. Com um movimento da mão, Aaron atirou-lhe uma moeda de ouro como pagamento adicional por uma espera tão longa. E Austin, por sua vez, iluminou-se de alegria e agradeceu ao tipo. De seguida perguntou a Aaron para onde planeava ir a seguir, e sugeriu também que esta cidade é popular entre os turistas. Aqui encontra-se muitos restaurantes incríveis, aos quais Aaron sugeriu ir diretamente para a Torre Mágica. Passado um bocado, os rapazes sentaram-se silenciosamente numa carruagem de 4 rodas, pairando acima das nuvens escuras e iluminados por 3 lanternas presas aos assentos. A lua brilhante meio escondida no céu azul escuro. Aaron foi o primeiro a quebrar o silêncio e fez uma pergunta a Austin. Vendo que estava pronto para o ouvir, Aaron admitiu ao rapaz que, na verdade, Lord Lionheart era o seu irmão mais velho, após o que perguntou se Austin o conhecia. Austin ficou um pouco intrigado com a pergunta e, gaguejando um pouco, respondeu a Aaron que o nome de Lord Lionheart era conhecido por absolutamente todos os jovens mágicos do Pentágono. Aaron continuou e explicou que, devido a alguma coincidência, ele próprio acabou por ficar em dívida para com a Torre Vermelha e o seu irmão mais velho passou 4 anos no reino de Aroth. Perguntou a Austin se ele podia contar os rumores que o rodeavam. Porém, ao ouvir o pedido, Austin estremeceu e apenas franziu os lábios. Aaron explicou-lhe que desde a sua adoção nunca teve a oportunidade de falar com Lodge, e por isso era tão importante que ele descobrisse sobre ele, para não estragar o encontro. Depois disso, prometeu que, independentemente do que acontecesse, não ficaria zangado e em circunstância alguma contaria a ninguém sobre esta conversa, a qual jurou pela família Lionheart. Aaron olhou atentamente para Austin e garantiu-lhe que tudo o que tinha de fazer era contar-lhe os rumores. Austin, que estava completamente desprendido e baixou os olhos para o chão, com medo de olhar para o rapaz, apenas respondeu que não sabia tanto como esperava ouvir dele. Admitiu que se falava na cidade sobre as frequentes aventuras de Lord Lionheart fora da torre à noite. Ao que Aaron perguntou ao tipo o que queria dizer exatamente sobre as aventuras. Lembrando-se que Lodge era apenas 2 anos mais velho do que ele, e que tinha agora 19 anos, Aaron disse a Austin que, na sua idade, era natural dar-se ao luxo. Austin rapidamente parou Aaron e explicou que as aventuras do irmão não eram propriamente uma diversão normal, após o que tentou dizer o motivo, mas voltou a gaguejar. Aaron deu-lhe um pouco de incentivo e pediu-lhe que continuasse tentando ajudá-lo com as palavras. Imediatamente, Austin atreveu-se a terminar o que começou, e com um sorriso admitiu que estas criaturas demoníacas muito divertidas eram chamadas de súcubos. Ao ouvir isto, Aaron também sorriu, apoiando o humor do rapaz. No entanto, passado um segundo, ficou furioso e gritou declarações contra as ações do seu irmão. Cerrando os punhos com toda a força, Aaron gritou para Austin com palavras sobre como estas criaturas chegaram a esta cidade. Porque não estão algures em Helmwood, onde há muitas súcubos. Austin apenas colocou as mãos à sua frente e pediu ao rapaz para se acalmar, após o que explicou em pânico que, apesar de não estarem em Helmwood, havia uma torre escura de mágicos muito perto. Explicou ainda que não só os magos das trevas vivem na torre, mas também alguns tipos de demônios. Aaron limitou-se a cobrir o rosto com a palma da mão, amaldiçoou Lodge mentalmente
e alguns segundos depois perguntou a Austin se Lod se tinha divertido com as súcubos da Torre Escura. Austin respondeu que não era por diversão, mas por prazer, e tentou explicar que existia tal lugar em todas as cidades, e relatou que mesmo em Aroth se tinha formado um beco deserto, agora utilizado para fins profanos. Disse a Aaron que este beco era conhecido pelo seu mercado negro, mas também que existiam vários estabelecimentos que prestavam serviços de súcubos, e segundo os rumores, o senhor utilizava-os com frequência. Aaron perguntou imediatamente ao criado sobre a localização deste beco, ao que Austin respondeu que o local se chamava Bolero, mas a entrada não estava aberta todos os dias. Aaron refletiu irritado que ele próprio não tinha planeado originalmente encontrar-se com o senhor. Apenas queria concentrar-se nas suas próprias preocupações, mantendo a distância entre eles. Porém, agora, sabendo que este sacana, aquele chamado filho mais velho dos Lionhearts, um descendente do Arauto, se divertia com os súcubos, Aaron estava pronto para arruinar os seus planos. De repente, Austin quebrou o minuto de silêncio e lembrou o rapaz de manter a conversa em segredo, ao que Aaron rapidamente respondeu para não se preocupar, porque ele pessoalmente jurou isso. No entanto, nos seus pensamentos, Aaron já estava a lidar com o irmão, mas ainda compreendia que o que ouviu eram apenas rumores não comprovados. Depois disso, decidiu que até encontrar pessoalmente provas significativas, deveria abster-se dessa ideia. De seguida, Aaron mudou para pensamentos sobre Bolero Alley. Repetiu na sua cabeça todas as palavras sobre a sua localização que Austin tinha dito. Passou algum tempo quando os rapazes chegaram à Torre Vermelha, era já noite profunda na rua, e apenas as lanternas e a luz das janelas das casas e da torre iluminavam a rua. À entrada foram recebidos por uma rapariga. O seu cabelo era comprido, lilás brilhante. O seu rosto doce era complementado por grandes olhos cor de âmbar, e estava vestida com uma capa bordosa escarlate, e um grande chapéu em forma de cone estava na sua cabeça. Tirando o chapéu, a menina apresentou-se como Mônica, após o que explicou que era uma maga da Torre Vermelha. Depois, ela esboçou um sorriso radiante e disse que o mestre os esperava no último andar, e também admitiu que planeava conhecê-los pessoalmente. Mas houve algumas pequenas dificuldades. De repente, ouviu-se um rugido vindo do último andar e ocorreu uma forte explosão. A menina assustou-se e sentiu-se logo envergonhada, pois o encontro não correu como ela esperava. Aaron levantou calmamente a cabeça em direção a esta janela e perguntou o que se passava ali. Enquanto ele olhava para ele, Mônica começou timidamente a explicar que a Torre Vermelha é geralmente especializada em magia de invocação, e entre todos os tipos de magia, a invocação tem a maior taxa de falha. De repente, pequenas criaturas com caudas que fazem lembrar demônios voaram para fora da janela partida com um guincho retumbante. Seguindo-os, duas mãos humanas estenderam-se e agarraram imediatamente os monstros voadores. AOS quais soltaram um grito ensurdecedor e começaram a arder gradualmente até se transformarem em cinzas. Depois de as criaturas desaparecerem por completo, um homem com longos cabelos loiros a esvoaçar ao vento voou pela janela. Estava coberto por uma capa bordô como a de Mônica. O homem flutuou lentamente no ar e AOS poucos dissipou o seu feitiço. De repente, com uma expressão insatisfeita, virou-se para a janela e gritou para as pessoas que estavam na sala que aqueles eram verdadeiros idiotas. Repreendeu-os por invocarem esses mesmos demônios, chamados bestas das sombras do Círculo Labashak. Depois, o homem ficou furioso e também repreendeu os alunos por isso, pois nem imaginam o que poderia ter acontecido se tivessem deixado estas criaturas ir, uma vez que não há uma gota de inteligência nas feras das sombras. Um grupo de 3 estudantes sentou-se no chão com os olhos baixos e limitou-se a murmurar um a um que lamentava. O homem perdeu completamente a paciência e exigiu imediatamente que recolhessem rapidamente os seus pertences e saíssem imediatamente da torre. De repente, olhou para baixo e verificou que à entrada os convidados que chegavam observavam em silêncio tudo o que se passava. Nesse mesmo segundo, o mago desceu na direção deles e apareceu de frente para Aaron, que o aguardava respeitosamente. Caleb, pousando, cumprimenta Aaron alegremente com um sorriso brilhante, notando que ele cresceu muito desde o último encontro. Admite que teve dificuldade em reconhecer o mudado Aaron, que responde que Caleb, pelo contrário, não mudou muito. O homem concorda com ele, explicando a sua forma inalterada de magia de rejuvenescimento que utiliza. Nos seus próprios pensamentos, o rapaz chega à conclusão de que, na verdade, o homem é diferente do Caleb que conheceu há 5 anos, graças ao treino de mana. Ele vê isso perfeitamente. É muito forte, mas não se compara a Lexi, mas ainda assim é mais do que um nível de torre decente. Caleb admite que Byron já o notificou do seu interesse em aprender magia. Aaron confirma o seu conhecimento. O homem diz que a magia é uma arte fascinante, embora seja difícil de dominar,
Está confiante de que Aaron fará um excelente trabalho. De repente, a atenção do loiro é atraída por algo lateral. Ele vira imediatamente o seu olhar lateral para a fonte sonora. A enorme porta à esquerda range. Uma das suas pesadas portas está entreaberta. Caleb usa a magia para abrir remotamente as portas. O homem que está parado e a escutar atrás delas fica muito assustado com isso e solta um grito. Este homem atrás da porta é Ron Lionheart, um homem magro e extremamente nervoso, de constituição magra e rosto taciturno. Quando Aaron o vê, a sua expressão facial muda repentinamente para um extremo desprezo. O loiro vira-se para Ron e pergunta-lhe por que não cumprimenta o seu irmão Aaron. A ansiedade de Ron fala corar e suar, e muda de posição desconfortavelmente de um pé para o outro, tentando encontrar uma resposta. Sem esperar pela resposta, Aaron, com uma cara feroz, diz que está feliz por vê-los e manifesta a esperança de que não interfiram um com o outro. O homem magro, dominado pelo medo, concorda hesitante e enrugado com a declaração do irmão. Irritado com o comportamento do rapaz, Caleb diz-lhe para voltar e sentar-se a ler, pois não tem nada melhor para fazer. Gambling Ron segue obedientemente as ordens do loiro, saindo da sala e fechando a enorme porta atrás de si. O sombrio Caleb e o não menos sombrio Aaron assistem a sua partida em silêncio, aguardando a última batida da porta fechada. O loiro lamenta ter presenciado tal espetáculo pouco tempo depois de chegar. Aaron garante que está tudo bem. Caleb menciona a carta do Sr. Byron. Este diz que Aaron não quer estudar pessoalmente com o loiro. Aaron responde que não queria sobrecarregar o mestre da torre mais uma vez. Além disso, se tivesse aulas com Caleb, as pessoas começariam a dizer coisas pouco lisonjeiras sobre a família Lionheart. Por isso, Aaron decidiu aprender magia por conta própria, declara o rapaz de olhos brilhantes com orgulho e firmeza. Caleb concorda com ele e propõe um plano de ação onde o homem não sobrecarregará Aaron com expectativas e não interferirá no processo de aprendizagem. Se ele precisar de alguma coisa, pode contactar a Mônica a qualquer momento. O Aaron agradece-lhe por isso. Enquanto o tipo estiver em Aroth, pode viver na torre deles. Embora não seja tão luxuosa como a propriedade Lionheart, é bastante adequada para viver. Aaron, neste caso, pede imediatamente autorização a Caleb para visitar a biblioteca da sua torre. A ação da história avança um mês, até a Torre Vermelha dos Mágicos Aroth. Aaron visitava a biblioteca espaçosa e iluminada da torre todos os dias, sem uma única passagem. Aaron foi lá de manhã cedo para ler o máximo possível destes livros sobre magia e voltou para o seu quarto já à noite dentro. Mas isso não significa que ela tenha dedicado tempo exclusivamente à magia. E pouco antes de ir para a cama, treinou diligentemente o seu corpo através de atividades físicas e exercícios de esgrima. Por causa disso, muitas vezes não dormia bem. Mas graças ao seus genes fortes, conseguiu livrar-se do cansaço em apenas algumas horas. Aaron reflete sobre o facto de ter lido absolutamente todos os livros da biblioteca local e pensa que é provavelmente a altura. Há 13 anos, Lexi criou um método impecável de manipulação de magia. A princípio, era o seu método pessoal, mas depois de se tornar a mestra da Torre Verde, muitos mágicos por toda a capital começaram a adotar o seu conhecimento. Círculo. Ao reunir a mana do seu corpo e rodá-la em roda, pode criar um círculo mágico. Quando a quantidade de mana começa a exceder a capacidade do círculo, este começa a aumentar de tamanho. Mesmo passados 3 séculos, a maioria dos mágicos utiliza círculos mágicos. Os únicos que não utilizam este método são os donos da magia espiritual e da magia negra, que são repelidos por métodos completamente diferentes de manipulação de mana. Com tais pensamentos, Aaron caminha ritmicamente pelo corredor e aproxima-se da porta, abrindo uma delas. A Mônica está parada na sala, vestida como sempre com um vestido bordô e um chapéu da mesma cor. Conhece um rapaz que entrou na sala. O rapaz, parado à porta e olhando para a Mônica, pergunta se devem começar como sempre, com um círculo. Mônica concorda. Existem outras fórmulas. No entanto, o círculo de mana ainda é considerado um método eficaz. O rapaz manifesta o desejo de o mudar um pouco. Mônica partilha a sua opinião de que isso não é uma boa ideia e pede-lhe que lhe conte como planeia fazê-lo. O rapaz explica que quer fazer isto misturando o círculo mágico com o método Lionheart. Mônica não está muito contente com a ideia. Controlar-me nas artes marciais e usar magia são duas coisas completamente diferentes sem a técnica adequada. É impossível controlar a magia. Além disso, com uma explosão de mana, pode ficar gravemente ferido ou, na pior das hipóteses, morrer, avisa Mônica ao rapaz. Em resposta aos argumentos da rapariga, ele apenas declara corajosamente que é por isso que quer tentar. Espera que resulte, para isso leu todos os livros da biblioteca desta torre de mágicos. No seu pensamento, Mônica repara que os 17 anos de um rapaz é uma idade difícil. Ele não vai compreender até ver com os seus próprios olhos. Ela concorda com o rapaz e dá-lhe permissão para tentar, uma vez que ele quer muito. Ela aponta a mão para a frente e, com um bastão com uma pedra vermelha na ponta, cria um círculo mágico que cega com o seu brilho.
Mônica avisa que ao mínimo sinal de fracasso intervirá de imediato, assumindo uma postura de luta. Se Aaron fosse ferido, ela não só seria responsabilizada, como o próprio mestre da torre seria colocado numa situação difícil. Aaron diz que percebe tudo, e neste caso vai começar a sua experiência, usando mana. Mônica observa atentamente enquanto o rapaz se acende com uma chama azul, pronto para resgatar a qualquer momento. A chama de Aaron torna-se mais forte, e o